eu preciso evangelizar, não perder E nessa tempo. parte aí do futebol, cara, eu tô sabendo que você chegou a ser ou quase foi profissional, não sei. Como é que foi essa história? Você levou a sério mesmo, então, o futebol? Levei Não a era só a sério. várzea, não. Não. Você tinha esse sonho Eu acho que e viveu um pouco desse sonho? eu acho que todo menino que, igual eu disse, que eu não tive, nunca gostei de talvez bolinha de, jogava, mas não era minha influência, Sim. soltar pipa, jogava bola. Acho que todo menino sonha ser jogador, né? Sim, eu confirmo. Por Queria, mim, tá confirmado. quer ser, mas eu não tinha ambição de ser. Não tinha ambição para ganhar dinheiro. Eu gostava Sim, de jogar bola. A sim. minha intensidade era jogar o futebol. Mas você correu atrás disso? Olha só, é assim, as coisas aconteceram, tudo na minha vida aconteceu muito natural mesmo. Eu, para 14, joguei ali no Avelar. A gente, muito respeitado o Avelar Tinha aquela na história do nossa primeiro região. time, segundo time, né? Time A, time B. Isso, né? Então, desde início, as pessoas começaram a me ver jogando bola. E me levaram para um campo e ali eu comecei a jogar bola, até que um dia o Fluminense veio fazer uma pré-temporada em Vassouras. E nisso que o Fluminense veio fazer uma pré-temporada em Vassouras, o prefeito de Partido Alferes, era tricolor, Alexandre Lisboa lá, levou o Fluminense para fazer um jogo no campo do Avelar. Nossa. E eu ali estava. E o Altair e Delei, que eram os técnicos do Fluminense da época, né? Eles foram fazer um jogo amistoso com vocês? Amistoso. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha Adolescente. 14, 15 anos. Mas aí, contra o time profissional do Fluminense? Isso, o time profissional, nós fizemos um jogo... Um mexido ali, um amistoso, né? Antes. Ah, vocês fizeram antes? Um pré, né? É. Ali um jogo antes, para o profissional, no caso, Sim. jogar. E o Altair e Delei chegaram, ficaram atrás, pertinho de onde eu estava, e me viram ali jogando, e ali, quando terminou o jogo, me chamou. Falou assim, olha, nós estamos atrás de um lateral esquerdo. O Branco, na época, era lateral esquerdo do Fluminense. Ele estava nesse jogo lá? Na seleção? seleção, não. Ele estava para a seleção brasileira. Não, acho que foi em 92 isso que aconteceu, e o Branco foi em 94, campeão mundial. Campeão mundial. Foi quando ele voltou, já estava no Fluminense. Eu sei que o Fluminense estava atrás de um lateral esquerdo. E o Delei, com mais dois meninos, o Cris e o Ney, depois foi também o Adriano, eles levaram e falaram assim, mas o lateral esquerdo, eu queria ficar com ele. Foi essa minha trajetória. Fiquei 2 anos... Lá nas Laranjeiras? Laranjeiras, fiquei mesmo, cara? numa parte privilegiada. Conhecendo um jogador profissional, gente, olha só. Olha. Privilegiada, porque a maioria dos jogadores, né, ficava em concentração, a gente ficava em um hotel, cara. É mesmo? Um hotel, nós três, a gente... Não, devia ser muito bom de bola isso aqui, né, velho? Ele devia ser muito bom de bola. Tinha um padrinho muito forte, né? Não? Mas pelo jeito era bom de bola. E o pior que não, né? até que aconteceu, né? Você jogou com Branco... Não, com o Branco você... Ézio... Ezio é falecido, não é falecido? Eu acho que o Ezio é falecido. Eu acho que sei. Romário também você jogou? Não. Zinho? Não. Eles eram até, né, os rivais, né? O Zinho era do Flamengo. Sim, Romário no Vasco... E Branco ali... porque em 92, isso que você falou? 94 já, agora nós estamos em 92 o Romário estava no Vasco. Em 92 94, eu fui pro Fluminense. Não, 94 eu fui pro Fluminense mais ou menos em 92. Demorei 1 ano ainda para ir. Uhum. Demorei 1 ano, cheguei lá, tive que fazer um teste, tudo de novo, porque os técnico no Brasil não fica muito tempo. Sim. Né? Esse pouco tempo que fica... Ele até deixou o nosso nome lá, e me mandaram a gente lá para Xerém. Que é onde faz... Para fazer de novo uma peneira lá de novo. Uma peneira de novo, e o técnico lá na época gostou de mim, falou que queria ficar. Eu com 4, 5 meses estava federado no Fluminense, já recebe aquela roupa melhor. É mesmo? Então, estou passando o teste, uma graça de Deus. E assim, a minha família ficou muito feliz. O Fluminense veio fazer uma outra temporada profissional de novo em Avelar, a gente já ficou no profissional, foi muita graça. Na época de Ezio, Branco, Dejaí. Você jogou com esses caras no profissional? Esses caras no profissional.
Eu vou ter que olhar algum vídeo desse no YouTube aí, né? Ô, Ronildo, muitas pessoas que te conhecem particularmente sabem do seu problema na visão, né? Mas muitos ainda não sabem, né? Você às vezes que está assistindo a gente não sabe. Tá vendo aqui tudo normal, né? Estamos aqui tudo tranquilo, batendo esse papo de boa, mas não sabe. Foi nessa época que começou o problema na visão? Foi isso que tirou do futebol? Fala um pouco pra gente. Isso, foi isso que acabou acarretando na minha carreira de futebol. Eu sempre digo, sem perder tempo, tudo há um propósito de Deus na vida de cada um. Talvez as pessoas que estejam nos assistindo, às vezes, não entendem algumas coisas que acontecem. Mas quando a nossa vida é consagrada ao Senhor e nós temos uma grande certeza, quando nós começamos a entendê-la futuramente, a gente vê que tudo é graça de Deus. Deus faz hoje, a gente entende amanhã, né? Entende hoje. E eu sempre digo que a gente acaba colhendo aquilo que a gente, né, planta, semeou. Mas eu, desde criança, a minha mãe sempre percebeu na escola que eu tinha um problema de vista. Sempre foi notório para as professoras. Só que elas não conseguiam detectar. Porque eu sentava, eu era muito próximo do prato, no prato, então era notório. Do caderno. Só que o meu problema não estava na minha vista frente, né? Era uma doença na retina. Uhum. Então eu ia em oftalmo via lá pressão de vista, miopia, catarata, não achava nada. Não achava Até para a nada. época, talvez era o básico que se dava para tentar pesquisar, né? Justamente. Aí, e eu fui passando, não foi me implicando muito, porque eu não tenho nada na minha vista, né? O meu problema é na retina. Uhum. E fui crescendo até que chegou a parte do futebol. Só que quando chegou para os meus 16 para 17 anos, onde eu estava no auge, jogando no Fluminense, né? Que era um status, um momento, e eu comecei a perceber que eu não tinha tempo de bola mais. A bola via, a bola passava, e isso e aquilo, e eu não conseguia ficar muito tempo. Aí fui dispensado do Fluminense, as pessoas me levaram, psicólogo, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa com o Ronildo? Será que fizeram alguma coisa para ele? Então... Mas você falava, olha, gente, eu não vi a bola chegando, não estou conseguindo ver direito, eu não estava conseguindo entender também o né? momento, porque eu ia nos médicos, não achava nada, até que um dia o Senhor clareou e uma moça descobriu que o meu problema não era na vista em si, é na retina. Qual o nome dessa doença? Stargardt. 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 Então, é uma doença muito rara. A cada 5 milhões existe um. Então, uma doença muito incurável. Rara. Incurável humanamente. Sim, humanamente. Né? Humanamente. Incurável. Não tem nada que eu faça, um óculos... não tinha nem como parar quando estava diminuindo para ficar... Não tem. Aí fui dispensado do Fluminense, corri atrás, descobri que eu tinha esta doença na retina e a minha vida começou aí, né, tendo outros rumos, eu começando a ter que lidar com um deficiente visual. Como foi isso para você, cara? Você tá no time profissional e de repente vê que é por causa disso que você chegou a ter um momento de depressão ou de parar, não quero mais saber de jogar futebol? Era uma lembrança que vinha, eu tava no profissional. Não, eu nem cheguei a estar no profissional. Treinei um tempo, né? Era um passo. Né? Era um passo. Eu estava próximo de ser um jogador profissional, mas chegou esse tempo que eu falei assim... O próprio Fluminense me dispensou, que começou a perceber, eles geram atrás de frutos. Sim. E começou a perceber de uns meses que eu não, talvez daria alguma coisa. Levou um psicólogo, tentou até tratar. Tentou tratar, mas ele não conseguiu descobrir talvez que fosse a visão. E eu talvez na época não conseguia me expressar. Talvez o que estava acontecendo que nem eu mesmo... Eu, deficiente, não sabia direito o que estava acontecendo nessa fase da minha vida. Hoje você tem quantos % da sua visão? Segundo a medicina, 5%. Nas duas vistas? É uma pergunta que geralmente as pessoas me fazem. É nas duas vistas? Eu me lembro que eu fiz essa pergunta. Um grande amigo meu falou assim, não pode uma doença ser incurável para a medicina.
eu quero te levar no mais alto top, um retinólogo respeitado. E pagou um dinheirão. O cara não deixou eu pagar nada. Quem que te levou? Um grande amigo. Aham. O nome dele é Dudu. Um grande amigo me levou num dos caras mais respeitados retinólogos. E lá eu fiz essa pergunta. Eu contei a minha história, aonde eu cheguei, até na parte de futebol, e ele me disse assim, eu perguntei para ele, mas eu queria saber quantos por cento de visão eu tenho. Ele falou, não vale a pena. Você leva a sua vida tão bela, mas eu queria saber. Aí foi onde ele me falou assim, 5%. Aí eu não sei te explicar se é 2 vistas, uma a mais, uma a menos. Eu não sei te explicar. Entendi. Eu não sei explicar justamente. E aí, com esses 5% somente? Cara, realmente, gente, é o que você está falando, é impossível para Deus. Né? É impossível para Deus, é impossível para o homem, para a medicina, mas para Deus não é impossível. Gente, é o que eu sei, eu nunca vi. Mas dizem que ele ainda joga bola. Assim, de vez em quando ele bate uma bola. Dizem que ele dá trabalho ainda jogando bola, que ele é muito habilidoso. Cara, você consegue ainda jogar bola só com 5%, assim você... E aí o tempo de bola que antes você não tinha? Depois de tanto tempo você aprendeu a conviver então com isso conviver. E o tempo de bola você achou? Isso como? Aí, eu acho que o deficiente ele tem a graça de habilidades. Você desenvolve, né? Desenvolve. Habilidades para se adequar àquilo dali. Conforme eu disse, eu passei a minha vida toda jogando bola. As pessoas gritavam. A gente que está jogando bola sabe. Às vezes, uma cor do calção passando, a gente tem noção. Um grito, a gente consegue ter uma habilidade. Então, hoje, eu consigo lidar com a minha deficiência. Eu consigo lidar. Claro, às vezes a pessoa finge que vai jogar ali, muita gente brinca comigo, finge, eu acho que já tocou, que o caçando e a bola não veio ainda, né? As pessoas fazem essa brincadeira, então gente lá, eu tenho alguns amigos que a gente brinca, joga a bola no alto pra cima de mim. Pode ir que ele não vai pegar, eu tenho certeza. E essa é a brincadeira sadia. Eu tenho muitos casos de PH, eu sei que assim... Por conta dessa minha visão, tem tantos casos legais. Nós vamos chegar em alguns casos, pelo menos, né? Em alguns casos, tem alguns casos aqui para perguntar. Andar de moto, é verdade, cara? Cara, pior que você anda de moto, cara? Ando de moto. Andar de moto, gente, eu andar de moto... Que eu não esteja passando um dia em Avelar, gente, quando ele... Eu andar de moto, tudo bem. Mas tudo bem? Minha mãe andar comigo... Mas mãe... a minha mãe... Ô tia, faz isso não... Faz isso não, dona Maria, faz isso não. A minha Ela mãe... anda de moto contigo tranquilamente? Tranquilamente. Mas é pra guiar? É tipo assim, ali, vira agora, para ali, ou não? Não. Eu tenho uma percepção, a minha visão A esposa anda? A esposa ele é casado, anda. Tá, gente? Ele não falou aqui não, mas ele é casado, entendeu? Tem 2 filhos, né? Então eu queria me retratar aqui, eu sou casado e vamos fingir que a gente tá começando agora de novo. E muito mais que casado, sou bem casado, com uma esposa maravilhosa, uma mulher que entende toda a minha parte. Tem quanto tempo de casado? Eu tô 13 anos casado. Você já tinha um problema de vista, com menos 5%? Já. Como é que você fez, cara, assim? Porque a esposa dele, com todo respeito, é uma mulher bonita. E como é que você fez ali pra... porque você podia ser enrolado, não é? Isso. 5% somente, você podia tá ali só na maquiagem, aí de repente acordou no outro dia, você vai falar assim, rapaz... Mas PH, eu era um depois da festa de casamento, né? Um ex-jogador também, uma pinta. Eu nunca demonstrei a minha falta de visão. As pessoas, né? Então foi mais por ela, né? Ela, você falou, opa, chegou em mim, tem um pinta de jogador, é bonita. Não é verdade? É bonita. Escuta, ou você perguntou pra alguém, mãe, deixa eu te perguntar, aquela mulher lá que chegou perto de mim, é bonita, mãe? Vale a pena? Como é que é? Flaviane. Você segurou ela assim e falou, deixa eu falar com você olhando nos seus olhos. Deixa eu te Aí falar. você, naquilo ali, você já analisou e falou assim, é bonita. Porque se não fosse, você analisava assim, olha, sinto muito. E uma coisa a gente não pode nem questionar, falar que eu estava admirando, né? Com certeza ela que me admirava. Eu não sei da história, você que tá dizendo aí. Você não pode... tô brincando, mas volto a dizer, sempre quando há os planos de Deus, os projetos de Deus, as coisas se cumprem naturalmente na nossa vida, a gente pode ficar despreocupado quanto a isso. Eu sei que eu também devia ser bonito na época, né? 13 anos atrás, né? Eu não sei. Eu 13 anos atrás, meu Deus, mas... Mas a gente tá casado 13 anos, mais 4...
Ah, de então namoro, são 17 anos juntos. 17 anos, assim, eu tenho 17 anos de, como tá assim, convertido, mesmo no Senhor, são 17 anos, dia 2 de janeiro. 2 de janeiro de 2002. Por que você conta essa parte aí de conversão a partir dessa data? Porque assim, tem quem sai da igreja católica e vai para a igreja protestante e fala assim, agora eu me converti, né? Ou tem também essa situação, olha, eu não era, mas porque aqui você já disse que sempre veio de berço católico, por mais que você às vezes não entendesse ou não era preenchido por tudo aquilo que era passado, mas você era da igreja católica. Então é quando você conta, não sou católico mais de IBGE e agora sou católico mesmo, entendo tudo que a minha igreja tem para mim, o que o Senhor tem para mim através da igreja católica, né? Ou não, eu era de uma outra igreja. Você era de uma outra igreja? Eu ouvi alguma coisa assim, ou não? Não. Você Olha chegou só, a ser de uma outra igreja? Eu sempre fui católico, igual eu disse. Eu ouvi dizer, Rodrigo... Por mais que eu dei uma passagem, a gente pode até testemunhar. Quando eu digo de conversão, o que é converter? Converter é quando a gente segue um caminho que é seu e, de repente, a gente segue um propósito de um outro caminho. Sim. Isso, para mim, é conversão. Por mais que eu fosse à igreja, as ideias de segmento da minha vida era eu. Sim, eram os seus planos. Os meus planos. Eu desejo ser jogador de futebol, quero isso. Eu desejo algumas coisas, era eu. E quando eu digo que conversão é quando eu deixo de viver a minha vida, eu falo assim, eu acho que os propósitos, os ideais de Cristo é melhor que os meus planos. Sim. Isso eu entendo como conversão. Quando eu deixo de viver, não deixo de ser pecador, falho, mas eu deixo de viver a minha vida para seguir planos, projetos daqueles que eu entendo não, grande certeza, é maior que tudo. Eu não vejo, porque evangélico eu me considero. Sim, também. Crente, eu me considero. Você está me entendendo? Então chegou um certo momento que eu precisei me decidir. E o que pesou? A mãe, o berço católico ou não? Ou uma namorada? Não. Existe algo que pesou para mim, chama-se Nossa Senhora.